Olá pessoal, estamos de volta a apresentar mais um programa Velocidade Máxima e hoje tem muita velocidade com a GT Sprint Racing Interlagos. Confira então a primeira bateria. Veja aí já os pilotos buscando o devido nível de aquecimento dos pneus de Yokohama e a gente vai confirmando para você o grid de largada que tem a pole position, mais uma dele, do Thiago Camilo, ao lado do Camilo na primeira fila, o líder do campeonato, Ricardo Esperafico. Na segunda fila, dois pilotos da categoria Pro-Am, Pedro Ebrahim, terceiro geral, pole da categoria, e Marcelo Henriques. Na quinta fila vamos encontrar o Luciano Zangirolami, a sexta fila traz o Gerson Campos, os dois da categoria Pro. Em sétimo, pole position da categoria AM, Bruno Garfinkel, e o oitavo colocado é o Pedro Costa, também da categoria AM. Nona posição para o Eduardo Menossi, da AM. O décimo colocado é o Eudes Campos, da categoria Pro-Am, ele que é líder do campeonato na Pro-Am. O 12º é o Luiz Debes. Em 13º, Daniel Coutinho, da categoria Pro. O 14º é o Josimar Júnior, da Pro-Am. O 15º, estreando na categoria, Pedro Fragulis. E o 16º, Adalberto Batista, essa oitava fila com dois pilotos da categoria Pro-Am. O 17º colocado é o Pedro Bezerra. O 18º é o Paulo Borges. O 19º é o Caê Coelho. E na 20ª posição vai largar o Georgios Fragulis. O Georgios que não participou da tomada de tempos classificatória, por isso vem lá da última posição em busca de recuperação nesta sua prova de estreia na GT Sprint Race. Tem uma rapaziada nova chegando, olha só o carro madrinha, não é o safety car, é o carro madrinha da GT Sprint Race. Isso tem cara de TMC, né, Madeira? É, muito legal, né? Isso é mais uma obra de arte do Tarso Marques aí da TMC. O Mustang Fastback 69 com 530 cavalos. Uau! E esse carro foi mais uma ação muito interessante da GT Sprint Race. Foi feito uma competição no Instagram, onde estava esse Mustang e um Hammer, e o Mustang acabou ganhando, então por isso ele é o carro madrinha aí da etapa. Eu sei que não poderia e não deveria ser rato, mas eu votei nessa enquete, tá? Eu também. O meu voto. Então estamos os dois réus confessos. Vou confessar. Tá certo, os pilotos vêm para duas voltas sob comboio do safety car. Você acompanhando aí, olha só, o carro 44 do Pedro Costa, o 85 do Eduardo Menossi e o Ricardo Esperafico Serrato, que é o líder do campeonato na categoria Pro, em dupla com o irmão dele, né, com o Rodrigo. Para esta etapa de Interlagos, vem numa atuação individual. Como ele está na briga do campeonato, né, direta, tá sozinho. Interessante ver, temos duas voltas, né, de aquecimento, então os pilotos buscando o aquecimento do pneu. Apesar de hoje estar quente aqui, mas tem que buscar esse aquecimento, principalmente nos pneus dianteiros, né? Como o sprint tem o motor traseiro e a tração é traseira, então o pneu traseiro pega a temperatura mais fácil. Então os pilotos têm esse trabalho intenso aí de tentar aquecer principalmente os pneus dianteiros. Tá certo, e é esse trabalho que eles vêm fazendo durante essa volta de apresentação. Em termos de campeonato, a categoria Pro tem os irmãos Ricardo e Rodrigo Esperafico liderando com 156 pontos. Só o Ricardo participa da etapa de Interlagos, ou seja, o Rodrigo vai, em termos práticos, ficando fora dessa briga por título. Thiago Camilo, na dupla com o Beto Cavaleiro, vem na vice-liderança com 136 pontos. Terceiro lugar é do Diego Ramos, parceiro do Luciano Zangirolami. Tá aí a pontuação para você, tem 127 pontos. Diego Ramos, o Luciano Zangirolami é o quarto colocado com 117, a dupla foi formada já com o campeonato em andamento, por isso a diferença, e o quinto colocado é o Lucas Dalef com 106 pontos. Pela categoria Pro-Am, a liderança é do mineiro o Eudes Campos, que soma 127 pontos, com um detalhe interessantíssimo, né? Ele empata em pontos com o Josimar Henrique Júnior de Pernambuco. Os dois com 127 pontos, dividindo essa liderança do campeonato. O Josimar largando em 14º no grid geral. O Eudes, que aí você vê com o carro número 11, largando da 10ª posição. Olha aí a classificação para você. A dupla do Alex Seid e do Marcelo Henriques ocupa a terceira posição com 116 pontos. Eles têm a segunda posição no grid da Pro-Am, a quarta posição geral no grid. É o Marcelo Henriques quem larga agora numa posição favorável no que diz respeito ao campeonato. Depois Cal Machado e Pedro Ebrahim com 109 pontos. Léo Torres e Luiz Debes na quinta posição com 108 pontos. E na categoria AM, a liderança do campeonato é do Luiz Arruda, parceiro do Pedro Costa. Luiz Arruda tem 141 pontos. Eduardo Menossi na dupla com o Marcelo Brisac tem 121 pontos. Pedro Costa, parceiro do Arruda, que vai largando com o carro verde aí, número 44. É o terceiro, tem 116, à frente do Walter Lester, que tem 105, do Bruno Campos, que tem 104, e do Paulo Borges, que tem 102 pontos.
O ritmo de aquecimento vem sendo concluído nesse momento, os pilotos já assumindo a formação de duas filas indianas paralelas. E é assim que nós vamos nos encaminhando para a largada desta primeira corrida da etapa de Interlagos, a primeira aparição da GT Sprint Racing na pista de Interlagos, com esse novo conceito, com esses novos carros. Novo normal da GT Sprint Racing, que também é muito bacana. Olha só o visual que nós temos ali na subida do café. Marcelo Torrão, piloto do safety car, já vai tirando o time de campo. Thiago Camilo e Ricardo Esperafico vão ditando o ritmo desse fim de volta de apresentação. Eles vão ganhando velocidade, vão se apresentando na reta de largada. Tá ali a luz vermelha acesa, quando apagar vai estar valendo a primeira corrida da etapa de São Paulo. Ainda não, agora sim apagou a vermelha, verde, 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 espalha o pelotão. Teve piloto saindo da fila antes de apagar a luz vermelha. Isso vai ser motivo de reunião lá no terceiro andar da torre. Thiago Camilo mantendo a liderança. Olha como vem para cima dele o Ricardo Esperafico. Pedro Ebraim se mantendo na terceira posição. Tem linha de 3. Ali no S do C, ele já vai botar espaço para todo mundo. Olha só o toque que levou ali. O Luciano Zangirolami acabou indo para fora. Ele cruza o pelotão ali à frente do Pedro Costa. Quase. Sobrou também pro Pedro Costa. Thiago Camilo mantendo a liderança. Ricardo Esperafico já vem tomando linha interna. Recebe pressão também do garoto Pedro Ebraim. Um começo de corrida bastante movimentado na pista de Interlagos. Olha, vem para ser quarto colocado o Bruno Garfinkel, que largou em sétimo como pole position da categoria AM. Leva junto dele ali o líder da Pro-Am, que é o Marcelo Henriques. Olha a briga ali o Pedro Costa, carro número 44. Traz junto dele o Eudes Campos, que também faz uma boa largada. O Eudes se colocando à frente do Gerson Campos, e o Gerson perde rendimento ali na curva do Laranjinha. Passa por ele o Luciano Zangirolami, passa por ele também o Eduardo Menossi, vai ficando o Gerson Campos. Aquele toque na saída do S do Senna acabou custando caro para o Gerson Campos, Eduardo Serrato. Tá com cara de pneu furado ali, algum toque que bateu no pneu traseiro do Gerson. Dá pra ver que a traseira vem balançando, tá com bastante cara disso. Vamos prestar atenção no Bruno Garfinkel, que andou muito bem em todos os treinos na classificação, andou muito rápido. É um piloto que entrou esse ano na categoria, teve uma evolução muito grande durante o ano e nessa etapa em especial tá andando demais, Luque. Olha como vem ali o Adalberto Batista tentando mergulho lado a lado com o Lucas D'Alef, que tem o carro número 77. A primeira volta de bandeira verde vai sendo completada. Veja ali, Batista e D'Alef, lado a lado. Batista, carro número 793, piloto da categoria Pro-Am. O Lucas D'Alef é piloto da categoria Pro. E aí lado a lado também Marcelo Henriques e Pedro Costa. Marcelo Henriques tem o carro número 1. E Thiago Camilo na liderança da corrida, com 4 décimos de segundo de vantagem sobre o Ricardo Esperafico. Na terceira posição veio o Pedro Ebraim. Imagem da Master KTV. Pedro Costa levando vantagem sobre o Marcelo Henriques. Fica com a quinta posição geral. Quarto colocado é o Bruno Garfinkel. O grande destaque desse início de corrida. O Bruno Garfinkel na quarta posição. Você vê o Eudes Campos recebendo todo o assédio do Luciano Zangirolami. Os 3 primeiros colocados já se acomodando em suas posições. Lá atrás é que o tiroteio está comendo solto, Serra. Vamos destacar, Luque, que nessa etapa em especial a gente tem um Ingepro Ataque. Ingepro Ataque. Opa! É um acionamento, né? É um botão de acionamento onde o piloto ganha 20 segundos de potência extra no carro. São 40 HP a mais para o cara fazer uma ultrapassagem ou algo, né? Uma proteção, alguma coisa assim. Olha o Eduardo Menossi colocando por dentro ali para cima do Luciano Zangirolami. Olha como vem para cima dele também o D'Alef. Ele fecha a porta para o D'Alef. Zangirolami tem o carro prateado, número 19. E ali o Luiz Debes, número 45, é quem vai atacando a posição do Lucas D'Alef. Luiz Debes que largou da 12ª posição. O Eudes Campos por dentro, por fora o Edu Menossi tenta acompanhar o Luciano Zangirolami. O Eudes Campos já tem a 7ª colocação e vai recebendo toda a pressão do Menossi. É bom o início de corrida do Eduardo Menossi. Vamos ver de novo essa largada. Eu tive a impressão, Serrato, que muita gente saiu da pista antes de apagar a luz vermelha. A gente tinha o cronômetro ali em frente à arte do semáforo, não deu para observar isso agora. Os comissários seguramente... Olha só, essa imagem vai ser muito esclarecedora. Aí parece que já não tem tanta culpa no cartório assim, o pessoal que desalinhou, né? E ali o momento em que faltou espaço para todo mundo. O Gerson Campos é quem vinha por dentro, por fora o Zangirolami, pelo meio o Marcelo Henriques. Foi o Gerson quem acabou escorregando, digamos assim, para cima do carro do Marcelo Henriques, e isso gerando esse furo de pneu, como observou
o Eduardo Serrato. O Pedro Bezerra e o Paulo Borges também não completaram ainda a volta número 3 de corrida. Agora passa o Pedro Bezerra na 18ª posição. Passa o Gerson Campos, completando em 19º. Paulo Borges é quem não apareceu. Olha só, linha de 4 carros na entrada da reta oposta. Zangirolami vem à frente do Daniel Coutinho. Junto deles o Eduardo Menossi, que já passou pelo Eudes Campos. É o 7º colocado Menossi. Olha o Esperafico tentando por fora a liderança da corrida. Ele sabe que por fora eu sempre aplaudo. Não foi dessa vez. Passar Thiago Camilo por fora, Serrato. Aí é a briga de cachorro grande, né? Dois profissionais com muita experiência, inclusive muito bonita ver uma disputa dessa, onde os caras levam o carro no limite e não tem um encostão, nada. E tá lá a briga, continua, Luke. Continua interessante. E olha quem se deu bem nessa briga aí, foi o Pedro Ebrahim. Ficou esperando ali a briga de cachorro grande, como você definiu, e foi para a primeira posição, com uma ultrapassagem belíssima no bico de pato. Passa também o Esperafico, vai ficando o Thiago Camilo, hein? Passou por ele Pedro Costa, que é o 3º colocado, passou o Bruno Garfinkel, que é 4º, passou o Marcelo Henriques, que é 5º, e o Thiago Camilo, que era o líder da corrida, passa a ser agora o 6º colocado. Olha só, ele perde contato, vem lento o carro do Thiago Camilo, o Ricardo Esperafico perdendo aí essa 2ª posição para o Pedro Costa. Eles vêm lado a lado na saída do café para o complemento de mais uma volta. Pedro Ebrahim é quem tem a liderança da GT Sprint Race. Tem pedaço de carro ali pelo meio da reta. Você observa a bandeira lá ao fundo, no penúltimo posto de sinalização, a bandeira indicando falta de aderência. O pessoal costuma dizer que é bandeira de chuva. Na verdade não, é a bandeira que indica falta de aderência. Por haver algum corpo estranho na pista, como um pedaço de carro, ou por ter, sei lá, um vazamento de óleo, ou por chuva mesmo. Vários são os fatores que podem comprometer a aderência de uma pista de corrida. Aí você vê o Paulo Borges já fora da corrida, o Zangirola que tomou um totozinho na descida, o Madeira. Esse totozinho aí vai dar muita discussão ainda, né? Essas coisas de corrida, o diretor de prova aqui vai ter trabalho, Luke. O diretor de prova, que é o Christian Ramos, ele tem como diretor adjunto o Bruno Cabral. E você viu o carro do Pedro Costa, número 44, logo atrás vem o Marcelo Henriques, número 1, e o Bruno Garfinkel, número 33. Eles são 3º e 4º colocados na classificação geral. Pedro Costa tem a liderança na categoria AM. Aí você vê o líder da Pro-Am. Não, o 2º colocado da Pro-Am, Marcelo Henriques. O que aconteceu ali no reino do Dalef? Veio um pouquinho descaracterizado o carro do Dalef, hein? Pedro Ebrahim é o 1º colocado, Ricardo Esperafico é o 2º, Pedro Costa é o 3º, um pouquinho mais atrás aparece em 4º. O carro do Marcelo Henriques, que já tomou a posição do Bruno Garfinkel. Tá lá o Garfinkel na 5ª posição e o Esperafico mergulhando na curva da junção para subir a liderança da GT Sprint Race. E na carona o Pedro Costa coloca de lado. Será que já tá rolando um Inge Pro Attack aí, ô Serrato? Tá com cara. O legal é essa surpresa, né? A gente nunca sabe e eles também não sabem. Então cada piloto tem um acionamento e esses 40 cavalos fazem muita diferença. Ainda mais aqui em Interlagos, que a entrada da reta é em subida. Então esses 40 HP fazem muita diferença. Lado a lado a briga pela liderança, Pedro Costa e Ricardo Esperafico. O Ricardo faz valer a preferência no traçado, Marcelo Henriques atacando por fora também. Ali vale liderança da Pro-Am e passa por fora eu sempre aplaudo, Serrato. É 3º colocado geral, é líder da categoria Pro-Am, o Marcelo Henriques. Agora vem o Ebrahim para dar um troco. Quem era Pedro passa a fazer papel de vidraça. E o Pedro Ebrahim emparelhando com o Marcelo Henriques vai tentar também por fora. Tem incidente sob investigação, exatamente, entre o Marcelo Henriques. Eu estou tentando saber quem é o carro número 29. Deve ser o 19, na verdade. A informação veio um pouco truncada ali. É o carro do Luciano Zangirolami. O toque do Marcelo Henriques no Luciano Zangirolami, sob investigação dos comissários desportivos. Vamos pela 6ª volta de corrida na pista de Interlagos. E Bruno Garfinkel vem de novo para o assunto. Vem o Bruno Garfinkel para cima do Marcelo Henriques. Linda disputa também, né, Luke? Pode ver esse equilíbrio entre os carros, né? Muito interessante isso, a troca de líderes e linda disputa. Nós mencionávamos a direção de prova, que vai ter trabalho com esses episódios das primeiras voltas. Na verdade, é uma análise que cabe aos comissários desportivos, que aqui nesta etapa da GT Sprint Race são o Vartan Diquian, o Jorge Alonso Parra e o Márcio Antoniucci.
Ricardo Esperafico tem a liderança da corrida. Olha o mergulho do Marcelo Henrique. Será que faz a junção? Que mergulho do Marcelo Henrique. Veio decidido, partiu para cima do Ebrahim, deixou espaço. Ebrahim vem para dar o troco. Coloca por dentro e assume de novo essa terceira posição que vale liderança da categoria Pro-Am. O Serrato acompanhando aqui ao lado, abre o sorriso, satisfeito que está com a belíssima disputa pela liderança da categoria Pro-Am nesse complemento de sexta volta de corrida. Olha ali, por fora Bruno Garfinkel para tentar a quarta posição geral para cima do Marcelo Henriques. Vai frear por fora para descer o S do Senna. Aí a frenagem forte, a redução de marcha. Recolhe o Garfinkel, o Henriques mantém a quarta posição. Lá à frente, o Ricardo Esperafico vai estabelecendo a volta mais rápida da corrida. Em 1 minuto, 52 segundos, 758 milésimos. Se vê que uma temperatura está alta hoje, no classificatório, durante os treinos, os pilotos chegaram a virar 1,49, né? E aqui hoje na corrida virando 1,52 a melhor volta. Marcelo Henriques por dentro, defendendo a quarta posição depois de 6 voltas de corrida pela categoria Pro. Nós temos a liderança do Ricardo Esperafico e você vê de novo o mergulho do Marcelo Henriques e o X que ele tomou do Pedro Ebrahim. Olha como o carro veio querendo ganhar a vida própria, ele manteve o controle, foi lá em cima da zebra, trouxe de volta. Enquanto isso, o Pedro Ebrahim, que vinha no traçado mais redondinho, mais comportado, com mais tomada, com mais retomada ali para o contorno da junção, recuperou a terceira posição e vai mantendo ali a liderança dele na categoria Pro-Am. Pedro Ebrahim na dupla com o Cal Machado, vai ocupando o 4º lugar na classificação do campeonato. Eles trazem uma vitória da etapa de Curitiba, foi a vitória do Pedro Ebrahim. Acabou sendo favorecido até pela punição aplicada ao Alex Sade. O Ricardo Esperafico abrindo quase meio segundo de vantagem sobre o Pedro Costa. O Esperafico está tranquilo na liderança da categoria Pro, porque ele é o primeiro colocado geral. O segundo colocado da Pro, Daniel Coutinho, vem lá na 6ª posição na classificação geral. Muito cômoda a situação do Ricardo Esperafico, inclusive o Serrato. Acabei cometendo uma incoerência no reino do Daniel Coutinho na nossa etapa passada em Londrina, né? Nem fale que devemos desculpas ao Sérgio Ramalho, né? Ele que estava on-board no carro e a gente confundiu com o Daniel Coutinho. Desculpas aí, Serginho. Guiou muito na corrida linda, né? Ganhou a corrida e tudo mais, né? Na verdade, acabei trocando as anotações aqui e coloquei o Daniel Coutinho no carro que estava, na verdade, sendo pilotado pelo Sérgio Ramalho. Eles eram parceiros na final da Special Edition. Pedro Costa parece estar partindo com ação para cima do Ricardo Esperafico. Ali você vê o terceiro colocado, que é o Pedro Ebrahim. Ele é líder da categoria Pro-Am. Na Pro-Am nós temos o Pedro Ebrahim em primeiro, o Marcelo Henriques em segundo, o Eudes Campos em terceiro, o Luiz Debes na 4ª posição, o Josimar Júnior em quinto. Thiago Camilo vem lá em 14º lugar geral e acaba de fazer a volta mais rápida da corrida, 1 minuto 51 segundos e 5 décimos. O que será que aconteceu com o Thiago Camilo? Você lembra que ele caiu para sexto? Opa! E aí o Pedro Fragules, lá na junção, acabou indo parar fora da pista. Mezzo fora, Mezzo dentro, vamos ver o que aconteceu. Olha só, viu o mundo ao contrário, ficou de frente para o crime ali. Bandeira amarela localizada e o Marcelo Henriques todo pressão para cima do Ebrahim. Temos, depois de 7 voltas de corrida em classificação geral, liderança de Ricardo Esperafico, a 2ª posição do Pedro Costa, a 3ª é do Pedro Ebrahim, o 4º é o Marcelo Henriques, o 5º é o Bruno Garfinkel, o 6º é o Daniel Coutinho, o 7º é Eduardo Menossi, o 8º é Luciano Zangirolami, 9ª posição para o Caê Coelho, que veio lá do fim da fila. Olha, tá parado ali ainda o carro do Pedro Fragoles. Posição perigosa, pode até ser o caso de uma intervenção de safety car, vamos ficar de olho. Eu até achei que ele já tivesse voltado para a pista, tá parado ali na linha de ataque, na saída de curva. O carro do Fragoles e o Pedro Costa partindo em busca de vitória na geral, ele que é o líder da categoria AM. Pedro Costa, carro número 44, Ricardo Esperafico, carro número 23. É boa briga que vale a liderança geral da GT Sprint Racing na pista de Interlagos. Aquele carro parado na junção lá, se não conseguir tirar de lá, vai ter que pôr bandeira amarela, com certeza. Uma posição perigosíssima. Olha, perigosíssima está a situação do Esperafico ali na defesa da liderança dele também. Porque o Pedro Costa resolveu que é hora de partir para cima. Se não dá por dentro, ele tenta por fora.
Fica o primeiro, Pedro Costa o segundo, Pedro Ebraim é o terceiro, já vem a quase 7 segundos do líder. Olha o Pedro Costa achando espaço, vai ficar com a linha de fora no contorno do Laranjinha. É bonita a briga pela liderança. Pedro Costa para cima do Ricardo Esperafico, Esperafico mergulha, faz valer a preferência do traçado, pode tomar o X. Reage bem na primeira tomada do Laranjinha, Ricardo Esperafico para se manter na liderança da prova. Ele que soma as pontuações de 4 vitórias no campeonato regular da GT Sprint Race. É o líder da categoria Pro, que tem como segundo colocado o Daniel Coutinho. O terceiro é Luciano Zangirolami. Zangirolami recebendo lá de Mirassol toda a torcida do Walter Ferrari. E a confirmação para você da volta mais rápida da corrida. Thiago Camilo virando em 1 minuto 51 segundos 469 milésimos. Fez de novo a volta mais rápida da corrida. Vem agora em 11º lugar na classificação geral. Pela Pro, temos Esperafico em primeiro, Coutinho em segundo, terceiro colocado é o Zangirolami. O quarto é o Thiago Camilo e o quinto é o Lucas D'Alef com o Gerson Campos na 6ª posição. Esperafico, claro, tem a liderança da Pro assegurada pela situação de pista, mas ele quer também a vitória na geral e por isso vai defendendo de todas as formas a sua posição dos ataques do Pedro Costa, que é piloto da categoria AM. Ele que forma dupla com o Luiz Arruda. A AM tem a liderança do Pedro Costa, segunda posição do Bruno Campos, Bruno Garfinkel, terceiro colocado é o Eduardo Menossi, o quarto é o Caê Coelho. Caê Coelho tem o 9º lugar geral, tem a 4ª posição na categoria AM. O Marcelo Henriques de novo à frente do Pedro Ebraim, consegue de novo a liderança. O Marcelo Henriques na categoria Pro AM é terceiro colocado geral. E o Pedro Costa toda a pressão para cima do Esperafico. Esperafico por dentro, sai com pouca tomada. Linda essa disputa do Pedro Costa com o Esperafico, né? O Esperafico com toda a experiência que tem. O Pedro Costa é um piloto relativamente novo, né? Apesar de ter experiência em outras categorias, mas esse equilíbrio entre os dois, né? Você vê que ninguém tem facilidade aí, né? A briga é intensa metro a metro. E o Thiago Camilo pela terceira vez consecutiva, cravando a volta mais rápida. Agora 1 minuto 51 segundos, 269 milésimos. 3 voltas mais rápidas consecutivas, dá para pedir música, né, Alcerrato? Com certeza, né? Ricardo Esperafico tem a liderança, tem toda a pressão do Pedro Costa ali para cima dele. Você vê o carro número 27 do Georgios Fragulis, veio de 20º, é o 13º colocado na geral, recebendo pressão do Luiz Davis. E ali atrás dos dois, com o que sobrou do carro número 77, vem o Lucas D'Alef, na 14ª posição geral. Categoria Pro Am tem a liderança agora do Marcelo Henriques, com o segundo lugar do Pedro Ebraim. Terceiro colocado é o Eudes Campos, líder do campeonato, Luiz Davis, que aí você vê com o carro número 45. É o 4º colocado da Pro Am e o 5º é o Josimar Júnior. Resultado ruim para o Josimar Júnior, ele está empatado. Aí complicou, hein? Teve habilidade o Fragulis para manter o carro na pista, perde um pouquinho de retomada. O Pedro Costa é partido para cima do Esperafico de novo. Esperafico sempre mantendo a linha interna. Agora o Pedro Costa pode ter um pouquinho de vantagem. Dançou o carro do líder. Dançou no momento da frenagem e da redução de marcha. Ele trouxe de volta. Tem a situação bastante complicada o Ricardo Esperafico. Olha só, ele cruzou a linha de chegada completando a volta número 10. Apenas 4 milésimos de segundo à frente do Pedro Costa. E o Pedro já avisou, vou pra cima sim, quero vitória na geral sim. Aquele ponto ali da freada, um ponto que os carros vêm a 230 por hora e freiam mais ou menos na placa de 50. Então é uma freada muito forte, eu diria que é uma das freadas mais fortes do Brasil aqui. E eles vêm alternando traçados. Esperafico sempre se mantendo na linha interna. Outra coisa, Luke, eu acho que tem grande chance dessa corrida ser definida no GPro Ataque, hein? Vamos ficar atento a isso. Nós não sabemos quem já usou e quem ainda não usou. É um recurso que, em condições normais, faz muito sentido o piloto deixar para as voltas finais. Principalmente numa briga intensa dessa, né? E tem mais uma informação interessante sobre o GPro Ataque, Luke. Foi feito também uma promoção de votação do carro mais bonito e o carro do Coutinho e do Trindade ganhou. E a premiação disso é mais um botão. Então o único carro da pista que tem 2 botões de acionamento do GPro Ataque é o carro 17 do Coutinho e do Trindade. Tá certo. Outra ação muito bacana da GT Sprint Race envolvendo todo o eleitorado. E pela 4ª vez consecutiva, o Thiago Camilo fazendo a volta mais rápida da corrida. Ele já é 9º colocado na classificação geral. Ele tem a 4ª posição da categoria Pro. E o
Pedro Costa partindo de novo. Para cima do Ricardo Esperafico. 11ª volta sendo completada. Esperafico pela linha intermediária. Pedro Costa vai tentando se lançar por fora. Tanto tenta que uma hora pode conseguir. Lá na 3ª posição, o Marcelo Henriques já consegue um pouquinho de vantagem sobre o Pedro Ebrahim. Vai se isolando também na liderança da categoria Pro-Am. Marcelo Henriques, com esse resultado, vai se aproximando bastante da liderança do campeonato, na dupla com o Alex Seid. Marcelo e o Alex cumprindo toda a temporada. Olha só, o Esperafico vai quase lá para fora da pista para tentar se manter à frente do Pedro Costa. Uma disputa de altíssimo nível, faltando 2 minutos para a abertura da última volta. São as emoções da GT Sprint Race ao vivo do Autódromo de Interlagos. Aí a disputa bonita entre o Camilo e o Zangirola. Já colocou por dentro, já vem para jantar a 8ª posição. Tem o toque lateral, o Luciano dá uma escorregada. Agora o Camilo não fez volta mais rápida de corrida, né? Agora vem em disputa por posição, alternando o traçado. Já assume a 8ª posição o Thiago Camilo, com a ultrapassagem sobre o Luciano Zangirola. Luke, voltando a falar do Coutinho, preciso falar de uma homenagem que ele está fazendo nessa etapa a um funcionário, amigo da família deles, que eles perderam essa semana, o Claudilênio Soares. Ele está correndo com o nome do Claudilênio escrito no carro, uma bela homenagem. Tá certo, sempre a reverência sendo prestada ao companheiro que se vai. O ato aí do Daniel Coutinho. Um minuto faltando para zerar o cronômetro. Ricardo Esperafico, por enquanto, líder da prova. Eu digo por enquanto porque o Pedro Costa, líder da classe EM, mostrou disposição, e que disposição, para tentar essa primeira posição. Deve partir para o ataque e, como observou o Eduardo Serrato, tem ainda o componente do Inge Pro Attack. Pode fazer a diferença a favor do Esperafico ou a favor do Pedro Costa. Os dois têm, eu diria, Serrato, a vitória em suas categorias asseguradas. Mas não parece que é a maior preocupação deles nesse momento. Piloto tem disso, né? Fechou o capacete, tem que ganhar tudo, né? É para isso que eles são pilotos de competição. Esperafico nesse início de 13ª volta, ganhando a reta oposta do Autódromo de Interlagos, vai zerar o cronômetro. Vai zerar o cronômetro da GT Sprint Race. Lembrando que hoje à tarde, a partir das 2 horas, estaremos ao vivo mais uma vez aqui com a... Vamos reapresentar... Opa, peraí. Aí não, Esperafico. Aí a vitória vai embora. Fritou pneus, Esperafico. Pedro Costa assume a primeira posição. Enquanto eu dizia que às 2 da tarde a gente vai trazer o que de melhor aconteceu nessa corrida. E foi muita coisa bacana. E também a íntegra ao vivo da segunda prova da etapa de Interlagos. O cronômetro já zerou. A gente fica por conta da direção de prova. Ao que tudo indica, já estamos na última volta, Eduardo Serrato. E na última volta, o Pedro Costa vai assumindo a liderança geral da GT Sprint Race. Dá para ver que os pilotos estavam andando extremamente no limite mesmo, né? Então, um bloqueio de pneu ali foi o suficiente para o Pedro passar. Lembrando que o piloto tem que administrar essa situação de saber que tem mais uma corrida. Então, ele tem que cuidar dos pneus, tem que andar no limite, tem um Inge Pro Attack. É muita coisa. O piloto tem que ter um chip bom aí na cabeça, né, Luke? E o chip do Pedro Costa tá melhor ainda, porque assumiu a liderança nessa volta final. A indicação que nós temos na tela da cronometragem é de que ele vem para a bandeira quadriculada, vem para vencer na geral o Pedro Costa, vem para ampliar a vantagem do Luiz Arruda, parceiro dele, no campeonato da categoria AM. É para ser só mais uma curva. O Esperafico escapou, voltou, é segundo colocado geral, vai garantindo a vitória na categoria Pro. E daí a bandeira quadriculada para Pedro Costa, para comemorar a primeira dele na geral da GT Sprint Race. Passa na segunda posição Ricardo Esperafico, é o vencedor da categoria Pro. Passa na 3ª posição Marcelo Henriques, comemora mais uma dele na categoria Pro-Am. Pilotos de categorias diferentes, ocupando as 3 primeiras posições. Prova que teve 13 voltas com esse resultado final. Pedro Costa é o vencedor com 2 segundos e 7 décimos de vantagem sobre o Ricardo Esperafico, segundo colocado. O terceiro é o Marcelo Henriques. O quarto é o Bruno Campos. O quinto colocado é o Pedro Ebrahim. Em sexto, Daniel Coutinho. Em sétimo, Thiago Camilo. O oitavo é o Luciano Zangirola. A 9ª posição do Eduardo Menossi. E o 10º colocado, depois de vir largar em 19º, é o Caê Coelho. Bem, você conferiu a primeira bateria da GT Sprint Race. Confira agora a segunda bateria. Você já tem aí todos os carros posicionados para o início desta segunda prova. A prova que vai nos apontar quem são os candidatos ao título em cada uma das categorias. Vamos dar uma olhada em como ficou
a classificação do campeonato depois dessa primeira corrida do sábado. Coloca no ar pra gente na categoria Pro. Nós temos a liderança do Ricardo Esperafico com 181 pontos. O Rodrigo Esperafico, que não participa da prova de hoje, vai a ele mantém os 156, melhor dizendo. E o Thiago Camilo na dupla com o Beto Cavaleiro, também chegando aos 156 pontos. Tanto o Thiago Camilo e o Beto Cavaleiro quanto o Luciano Zangirolami, que está ali em quinto com 133 pontos, ganharam uma posição na classificação final da primeira corrida. Por quê? Porque o Daniel Coutinho, que tinha terminado a prova em segundo lugar, acabou sendo punido com um acréscimo de 20 segundos ao tempo de prova dele por uma ultrapassagem sob bandeira amarela. Com isso, o Camilo e o Cavaleiro empatando com o Rodrigo Esperafico. Diego Ramos tem 143 pontos, o Luciano Zangirolami tem 133. Na categoria Pro-Am, a liderança do mineiro Eudes Campos com 143 pontos, apenas 2 pontos à frente do Alex Seid e do Marcelo Henriques. O Cal Machado na dupla com o Pedro Ibrahim chega aos 129 pontos, 127 pontos para o Josimar Júnior, que não pontuou na primeira corrida, e 122 pontos para a dupla formada pelo Léo Torres e pelo Luiz Debes. E na categoria AM, com a vitória do Pedro Costa, parceiro dele, Luiz Arruda, abriu vantagem na liderança do campeonato, foi aos 166 pontos. O segundo é justamente o Pedro Costa. Não vai alcançar o Arruda, não vai se aproximar, eles pontuam juntos. Pedro Costa, que chegou depois ao campeonato, é o vice-líder, tem 141 pontos. O Eduardo Menossi, também agora em carreira solo, vai aos 137. O Bruno Campos vai a 124. Marcelo Brisac, que não participa da prova, mantém seus 121 pontos. E o Walter Lester, que é parceiro do Caê Coelho, chegando aí aos 119 pontos na sexta posição. Essa é a situação do campeonato neste momento. Já temos pilotos e carros em movimentação de volta de apresentação. Veja aí, e esse belíssimo carro madrinha da GT Sprint Racing, que já vai ganhando os 4.309 metros de extensão do traçado de Interlagos, o traçado comprido em sentido anti-horário com suas 15 curvas, traçado mais icônico do automobilismo brasileiro. E a pole position para essa segunda prova é do líder do campeonato, é do Ricardo Esperafico. Ele divide a primeira fila do grid com o pole da categoria Pro-Am, o Alex Seid, que vem inclusive cheio de moral para brigar pela liderança do campeonato. Na segunda fila temos o Diego Ramos e o Gerson Campos, dois pilotos da categoria Pro. Na terceira fila, Bruno Campos, que é o pole position da categoria AM, e o Cal Machado, que também é da categoria Pro-Am. Na sétima posição, Lucas Dalef, da Pro. Em oitavo lugar, o líder do campeonato na categoria AM, Luiz Arruda. Beto Cavaleiro é o nono colocado, parceiro do Thiago Camilo. E o Léo Torres tem a 10ª posição. O 11º é o Adalberto Batista e o 12º é o Eduardo Menossi. 13ª posição para o Pedro Fragulis, estreante da etapa. Eduardo Trindade vai largando em 14º. O Georgios Fragulis na 15ª posição. O Eudes Campos é o 16º. Paulo Borges é o 17º. O 18º é o Josimar Júnior. A 19ª posição é do Pedro Bezerra. E o 20º colocado é o parceiro desse cidadão da fotinho aí. Você vê a foto do Caê Coelho, mas quem larga é o parceiro dele, o Walter Lester. São as 20 feras. A gente vai vendo aí, Luke, esse trabalho dos pilotos para buscar a temperatura no pneu, né? O carro da Sprint, ele tem uma barra dentro do carro que o piloto consegue regular a dureza da suspensão dianteira do carro. Então, é mais uma variável que o piloto tem que lidar. Então, ele tem que cuidar dos pneus, buscar a temperatura. Como o motor é traseiro, a traseira e a tração também é traseira, não tem tanto problema em buscar a temperatura na traseira. Mas na dianteira, sim. Por isso, a gente vê esse trabalho tão grande e os pilotos trabalhando também com essa barra para tentar buscar temperatura e uma melhor performance de curva a curva, né? Tá certo, eles vêm ainda em ritmo de comboio pelo safety car, guiado pelo Marcelo Torrão. Daqui a pouquinho vão assumir a formação de duas filas indianas paralelas e assim vão se apresentar ao diretor de provas, ao Christian Ramos, para que tenhamos a largada desta segunda prova da GT Sprint Racing. Ricardo Esperafico, líder do campeonato, é o pole position. Alex Seid, parceiro do Marcelo Henriques, larga em segundo, tem a pole da categoria Pro-Am e vê a chance de se aproximar ou quem sabe ultrapassar o Eudes Campos na pontuação do campeonato. Até porque o Eudes Campos, no grid geral, vem lá na 16ª posição. Ou seja, a vantagem do Eudes é de 2 pontos sobre o Alex Seid e o Marcelo Henriques, que correm em dupla no carro número 1. E nós temos a falta de alguém no grid aí, viu?
Estamos com 19 carros se apresentando. Alguém está faltando. Me parece... Não, Eduardo Menossi está por ali. 19 carros estão na pista. Deveríamos ter 20. E você vê o carro número 30 do Josimar Júnior. O carro número 11 exatamente do Eudes Campos. Georgios Fragulis tem o carro número 27. À frente dele vai o carro número 53, que é o carro do irmão caçula dele, do Pedro Fragulis. Marcelo Torrão vai tomar o caminho dos boxes. Vai deixar a pista inteirinha à mercê dos pilotos da GT Sprint Race. Vamos para a antepenúltima corrida do ano. Vamos para a conclusão da etapa de Interlagos. A luz vermelha está acesa. Quando ela se apagar, vai estar valendo. Ainda não. Os pilotos ainda não devem sair da fila. Agora sim apagou a vermelha. Verde, 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 verde. Espalha o pelotão na reta de largada de Interlagos. E o Ricardo Esperafico já vai lá para pertinho do muro para se manter nessa primeira posição. Gerson Campos, que largada do Gerson Campos. Veio de quarto para ser segundo, quem sabe primeiro. Diego Ramos acompanha de muito perto. Diego Ramos, terceiro colocado. Olha o Gerson achando espaço para assumir a liderança. Vem por ali. O Adalberto Batista, que foi para a área de escape, voltou. O carro do Adalberto Batista, que tinha a 11ª posição no grid, foi para a área de escape, voltou ali em meio ao primeiro pelotão. Ricardo Esperafico vai perdendo posições e Gerson Campos é quem assume a liderança da prova. Vem Diego Ramos para ser segundo colocado. Já à frente do Esperafico, toma a fechada de porta do Batista, que seguramente vai ser punido, né? Ganhou posições ali por fora da pista. Normalmente quando o piloto sai, volta numa situação como essa que envolveu o Batista, ele devolve posições. Ele não ia entregar 9, 10 posições que ele já vinha ganhando, ou seja, vai ser trabalho para os comissários. E ali você vê o Eudes Campos abrindo caminho em meio ao pelotão. Acabou de passar o carro número 79 do Cal Machado. O Eudes Campos tem pela frente o carro do Bruno Campos. Carro número 33 do Bruno Campos, que é piloto da categoria AM. Olha só, linha de 3 na descida para o Pinheirinho. Georgios Fragulis tomou, chega para lá. Do Léo Torres, eu ia dizer que era o Debs, não, o Debs já fez a primeira corrida com o carro número 45. E você vê o Diego Ramos perdendo a posição para o Alex Seide. Que começo de corrida, vai fazendo o Alex Seide de olho na liderança do campeonato. Gerson Campos é o primeiro, Adalberto Batista é o segundo, Ricardo Esperafico é o terceiro. Está ali na quarta posição, Alex Seide, traz junto dele o Diego Ramos. O sexto colocado é Beto Cavaleiro, faz um bom início de corrida, Beto Cavaleiro, com o carro número 21. A sétima posição é do Lucas D'Alef. Eles vêm pela subida do café para o complemento da volta número 1. São as emoções da GT Sprint Race na pista de Interlagos, com Gerson Campos na liderança. Lembrando, Lu, que nessa etapa teremos a utilização do IG Pro Attack, que é um botão de acionamento onde o piloto ganha 40 HPs por 20 segundos, né? Esse botão facilita a ultrapassagem. Então cada piloto tem um acionamento que ele vai definir durante a prova. Então fica essa interrogação pra gente, né? Quem que está usando, em que momento está usando, é mais uma variável legal aí pra gente acompanhar. Você vai acompanhando a classificação parcial da prova. Gerson Campos já abrindo 1,5 segundos de vantagem sobre o Adalberto Batista. Diego Ramos está aí na quarta posição. Beto Cavaleiro já é o quinto. Cai para sexto lugar o Alex Seide, que é o segundo da categoria Pro-Am. É questão de vermos agora, Serrato, qual vai ser a posição da direção de prova com relação ao Adalberto Batista. Como eu costumo falar, não gostaria de estar na cadeira do diretor de prova, né? É lógico que o piloto não pode cortar caminho, não pode ganhar posições assim. Então, vamos esperar, aguardar que definição eles vão tomar, né? Decisão que vai caber aos comissários desportivos da etapa, que são o Vartan de Guian, o Jorge Alonso Parra e o Márcio Antônio Uti. O diretor de provas é o Christian Ramos, tem como diretor adjunto o Bruno Cabral. É o timaço lá do terceiro andar, que vai determinando a vida dos pilotos em caso de análises. Adalberto Batista, Ricardo Esperafico, já vem o Beto Cavaleiro em quarto. Bom início de corrida, repito, do Beto Cavaleiro. Aproximou o Eudes Campos, abrindo o caminho, já vai ganhando a posição também do Eduardo Trindade. Vem para ser oitavo colocado na geral o Eudes Campos, ele largou lá da oitava fila. Sabe que precisa partir para cima e olha o Adalberto Batista lado a lado com o Ricardo Esperafico. Esperafico por fora, Batista por dentro. O Gerson Campos já passou assinalando a volta mais rápida da corrida em 1 minuto, 51 segundos e 7 décimos. Assume a segunda posição Ricardo Esperafico. Adalberto Batista cai para terceiro, tem a liderança da categoria Pro-Am. Quarto colocado é Beto Cavaleiro, o quinto é Diego Ramos. Em sexto vai aparecendo Alex Seide, o sétimo é o Lucas D'Alef, o oitavo é Eduardo Trindade. Opa, em
Quem foi que escapou foi exatamente o Eduardo Trindade, que veio ali pela faixa verde, auxiliar, e acompanha o S do centro. Nessa disputa você vê o Georgios Fragulis partindo para cima do Cal Machado, que parte para cima do Bruno Campos. Na categoria AM, exatamente o Bruno Campos é quem tem a liderança, com o Fragulis em segundo. Ou seja, o Fragulis tem de se livrar do Cal Machado para brigar pela liderança da AM. Esse pelotão aí, ou torcer para o Cal Machado ultrapassar o Bruno Campos. Daí fica ele, Fragulis, piloto do carro número 27, numa condição mais franca de ataque à liderança da AM, que está na mão do Bruno Campos. Tá ali o Bruno Campos com o carro número 31. Olha, o Fragulis tentou espaço, recolheu, viu que não caberia todo mundo. O Bruno Campos, que chegou aos 124 pontos, com o segundo lugar na corrida que abriu a etapa de Interlagos. Vamos pela quarta volta de prova, a mais rápida de todas até agora foi do Gerson Campos. 1 minuto 51 segundos, 758 milésimos. Tá aí o panorama que o Fragulis queria. Bruno Campos, o Fragulis, que fez a ultrapassagem sobre o Cal Machado. Aliás, Serrano, em termos de Cal Machado, o Cal Machado me confidenciou que vai ser a última corrida da vida dele no Autódromo de Interlagos. Você acredita? Eu escuto essa história já faz uns 5 anos, Lu. É de 5 para mais, viu? E a gente torce que não, porque o Cal Machado é um piloto que ele representa muito o espírito da GP Sprint Race, né? Esse negócio da família, de compartilhar com os amigos. Né? Olha o Fragulis na liderança da IEM. O Fragulis vem muito rápido, né? Impressionante. A primeira corrida dele na categoria, adaptação muito rápida e vem bem. Acho que é um nome aí pra gente prestar atenção. O Eudes Campos já partindo para cima do Eduardo Trindade. Ele já tinha ganhado posição em cima do Trindade, né? Bem boa essa briga aí, a briga que vale o 8º lugar geral na prova. O Eudes Campos tem a 3ª posição da categoria Pro Am. O Eduardo Trindade tem a 6ª posição da categoria Pro. Ele que é parceiro do Daniel Coutinho. Aliás, na etapa, na Special Edition de Londrina, acabei colocando o Daniel Coutinho no lugar que estava sendo ocupado pelo Sérgio Ramalho, né? O Sérgio Ramalho foi o piloto do carro deles, do trio da Special Edition em Londrina. Acabei me atrapalhando com as minhas anotações aqui, então tirei uma vitória do Sérgio Ramalho, que deve ter ficado muito bravo, e passei essa vitória para o Daniel Coutinho. Também não deve ter ficado tão contente assim, afinal de contas não era ele quem estava na pista. Segue o baile, acontece, viu? Eles são amigos, né? Acho que quanto a isso não, mas eu também peço minhas desculpas aqui ao Sérgio Ramalho, porque afinal de contas foi uma corrida linda que ele ganhou, muito merecida, é um excelente piloto, Serginho, então fica aí minhas desculpas com você também, Serginho. E ali você vê exatamente o Lucas D'Alef, que vai recebendo a pressão do Trindade. E olha o Eudes Campos atacando os dois por fora. Tem linha de 3 na aproximação para o bico de pato. Saiu caro para o Eudes Campos. Saiu caro também para o Lucas D'Alef, que acabou ficando sem a parte dianteira do carro. E olha onde se meteu o Fragulis ali. Quase faltou espaço para ele. Quem saiu no lucro foi exatamente o Fragulis. Fica sem a parte dianteira do carro o Lucas D'Alef. Vamos ver de novo o que aconteceu. Olha só, se essa carenagem ficar de pendurada ali, tanto oferecendo risco para ele quanto para os demais, ele pode ser chamado para o boxe. Aí você vê de novo o momento em que eles saíram do Pinheirinho. Olha o bote que armou o Eudes Campos. Sabe por quê? Porque ele sabe que por fora eu sempre aplaudo. E aí praticamente linha de 4 carros no Pinheirinho. Na saída do Pinheirinho, o D'Alef acabou autografando a traseira do carro do Eduardo Trindade. O Fragulis quase ficou sem espaço. O Eudes Campos passou por cima ali dos restos do carro, da frente do carro do D'Alef, né? Ficou assim agora. Tá ali o D'Alef à frente do Bruno Campos, enquanto o Georgios Fragulis vai escapando na liderança da categoria AM e tem a 7ª posição geral. Gerson Campos é o líder da prova. Ricardo Esperafico na 2ª posição, acaba de estabelecer a volta mais rápida. O 3º colocado é o Beto Cavaleiro, o 4º é o Diego Ramos. Em 5º temos o Alex Seid. Adalberto Batista já perdendo a liderança da categoria Pro Am. O Adalberto Batista aparecendo agora em 15º. E olha só, o carro 17, que é o carro do Eduardo Trindade, vai sendo punido com um acréscimo de 20 segundos ao tempo de prova, exatamente por uso do traçado não oficial, aquela escapada que ele deu no S do Senna. Nós vemos aqui o Adalberto Batista na tela da cronometragem como 15º colocado. E o Eduardo Trindade como 17º. Não é a posição do Trindade na pista. O que significa isso? A cronometragem vai aplicando desde já esses 20 segundos de acréscimo, até para que o piloto e quem o acompanha... Opa, não era por aí não.
Não era por aí não, meu caro Léo Torres. Vamos procurar na pista o Adalberto Batista, que tem o carro número 793. Ele deve estar lá em terceiro ou quarto na geral. Só que a cronometragem já corrige o resultado. Já aplica esses 20 segundos de punição. Aí você vê o líder da categoria AM, que é o Georgios Fragulis. Temos o safety car intervindo na prova nesse momento. E aí sai caro para quem vai pagar 20 segundos, né, Serrato? Com certeza, vai perder tempo agora, né, junto a todo o pelotão. E provavelmente esse safety car é por aquela saída do Léo Torres, né? Será que bateu o Léo Torres ou não? Ou só saiu da pista? Olha só, lá na subida do Laranjinha, acabou saindo direto o Léo Torres, passou direto ali. Parou ali sob a observação do chefe, né? Marcelo Torrão com safety car volta à ação nesta segunda prova da GT Sprint Race na pista de Interlagos. Prova que tem Gerson Campos na liderança, com Ricardo Esperafico em segundo, com Diego Ramos em terceiro. Diego Ramos ganhou a terceira posição do Beto Cavaleiro. A gente está passando para você o resultado já corrigido com as duas punições. A punição ao Adalberto Batista e a punição ao Eduardo Trindade, os dois pelo mesmo motivo, por terem usado o traçado não oficial ali ao lado do S do Senna. Então o Diego Ramos é o terceiro, o Beto Cavaleiro é o quarto, quinto colocado é o Alex Seid, que tem a liderança da categoria Pro-Am. A sexta posição é do Georgios Fragulis, que tem a liderança da categoria AM. O sétimo colocado é o Eudes Campos. O oitavo colocado é o Lucas Dalef. A nona posição é do Bruno Campos. E o décimo colocado é o Cal Machado. Em 11º vem o Luiz Arruda. 12º é o Eduardo Menossi. 13º, Pedro Fragulis. O 14º, já na correção do resultado, é o Adalberto Batista. O Adalberto Batista tem o terceiro carro da fila, mas é o 14º no resultado corrigido e vai cair ainda mais. Porque com todo o pelotão reagrupado, esses 20 segundos passam a ser cobrados em euro e não mais em peso argentino, né? É um bom comparativo, uma boa explicação. Veja ali. Eduardo Menossi, que é o 12º, Pedro Fragulis, que é o 13º, Adalberto Batista, que é o 14º. O 15º é o Walter Lester, o 16º, Eduardo Trindade, também no resultado corrigido. Pedro Bezerra aparecendo em 17º. E o Léo Torres, que vai voltando a pé para casa depois desse abandono, é o 18º colocado. O Josimar Júnior também já deixou a prova, viu? E quem não largou, Serrato, eu observava que faltava um carro no grid, foi o Paulo Borges, né? Do carro número 88. Enquanto você vai revendo a largada, Ricardo Esperafico, o pole position, tratou de tomar a linha interna da pista. Ali na briga pela segunda posição vinha o Gerson Campos por fora, vinha o Diego Ramos por dentro. E olha o que o Gerson Campos fez. Ele sabe que por fora eu sempre aplaudo. Ele armou o bote no S do Senna por fora e você viu ali, o Adalberto Batista, como veio pela área de escape, ganhando posições. Por isso a punição. Teve mais um carro ali do pelotão intermediário para trás que também passou pela área de escape, mas sem ganhar posições. Aí os comissários acabam passando um pano, né? Gerson Campos assumindo a liderança, o Adalberto Batista se mantendo ali em segundo, à frente do Diego Ramos, do Ricardo Esperafico, do Marcelo Henriques, ou melhor, do Alex Seid, que é o parceiro do Marcelo Henriques, né? Olha só, o Eudes Campos veio lá de trás, sabia que precisava abrir caminho, já passou pelo Cal Machado, quase trouxe junto ali o Léo Torres, o Léo acabou recolhendo por fora e atacando o Georgios Fragulis, que faz a estreia dele na categoria. Tanto o Georgios quanto o irmão mais novo dele, o Pedro. E olha só, linha de 3. Eles estão fazendo linha de 3 carros, ô Serrato, em curvas de baixa velocidade. Em curva de baixa até consegue administrar um pouco melhor, né? Na curva de alta fica bem mais difícil. Mas a habilidade desse povo aí esse ano é impressionante, o nível de pilotagem desses pilotos, né? Tá chamando a atenção, né? Aí você vê exatamente o momento em que o Ricardo Esperafico vinha para cima do Adalberto Batista para tentar a segunda posição. Serrato e eu já alertávamos que o Adalberto deveria receber uma punição. Até esse momento ela não tinha sido anunciada, justamente pelo uso do traçado não oficial. E olha aí o momento, o Eudes Campos armando o bote lá por fora, Fragulis acabou passando por ele e na saída do bico de pato, o toque do carro do Lucas Dalef na traseira do carro do Eduardo Trindade. Ficou assim o carro do Dalef. Questão de ver como tá agora. Se ele já conseguiu. Conseguiu. Pronto. Não precisa ver nada. A gente já viu aí na seleção de melhores momentos preparada pela equipe da Master KTV. Aí você vê o líder do campeonato, Ricardo Esperafico, vai aguardando o momento de poder partir para cima do Gerson Campos para brigar por mais uma vitória.
O Serrato agora há pouco falou do Mustang da TMC, né? Que foi um dos grandes baratos aí de todo o ambiente da GT Sprint Race. Aqui na etapa de Interlagos, um carro que é uma das obras de arte da TMC, a empresa do Tarso Marques. Fazia tempo que você estava devendo uma visita aqui pra gente, né, Tarso Marques? Boa tarde, como é que tá a vibe do fim de semana? Boa tarde a todos, os ouvintes, os telespectadores. Olha, fazia tempo, eu tava com vontade, a gente tava com um problema complicadinho de agenda aí, infelizmente eu não consegui estar presente na maioria das etapas esse ano na sprint, mas finalmente estou aqui e é um prazer enorme estar aqui com vocês participando, né? E olha só, enquanto o Tarso fala, você vai revendo aí um dos resultados da criação dele. Referência mundial no assunto já, né, Tarso? A gente está fazendo um trabalho que tá dando uma repercussão boa, não só no Brasil, mas fora, e graças a Deus está tudo super legal e é um prazer enorme estar com um carro aqui que remete aos carros da sprint, né? Um Mustang é um dos carros que correm aí, a gente está com um Mustang 69 aí, todo customizado, então é bacana participar do evento. Legal, o Tarso Marques acompanha esse complemento de etapa com a gente aqui. O Marcelo Torrão já apagou as luzes de alerta do safety car. Vai recolher Marcelo Torrão. Gerson Campos vem buscando o aquecimento dos pneus de Yokohama. Vamos para a disputa, vamos para mais disputas. Nessa fase final da etapa de São Paulo da GT Sprint Race, Gerson Campos, Ricardo Esperafico, Adalberto Batista tem ali a terceira posição da fila. Vai lá para 16º no resultado corrigido. Vamos a menos de 4 minutos da abertura da última volta. Gerson Campos vem ditando o ritmo nesse fim de volta sob o safety car. Não vi ali o sinal de bandeira verde. Tá lá, verde, verde, verde. Gerson Campos trabalhou muitíssimo bem com a circunstância de relargada. Ricardo Esperafico mantém a segunda posição. Diego Ramos vai para ser terceiro. Olha o Adalberto Batista tentando manter o carro na pista. Dessa vez conseguiu e já sobrou para alguém ali, hein? O Beto Cavaleiro parece ter levado um toque do Eudes Campos. Olha por onde vem o Alexeide. Não era por aí não, Alexeide. Ele trata de voltar para a pista, vai perdendo posições. Com isso vai mudar a classificação da corrida. O Eudes Campos, que poderia herdar a liderança da categoria Pro-Am, ficou nessa situação. E o capô do Eudes Campos já é tirar com a vassoura agora, né, Sérgio? Vassoura, pazinha e preparar o outro para a etapa do mês que vem. Isso é resultado do toque na relargada ali, né? A traseira de um e mostra o capô do outro, né? Tarso Marques sempre cumpriu a carreira dele em carros monopostos, né, com rodas expostas e tudo mais. No turismo, uma pegada um pouco mais agressiva, né, Tarso? Você, na Stock Car, talvez tenha passado por situações assim? Eu até fiz algumas provas, 2 temporadas, acho, na Stock Car e também na FIA GT, né, fora. Mas é bacana. Esse é o lado bacana do turismo, né? Você vem apoiando um no outro, mas é mais divertida a coisa. Ali foi bastante apoio, né? Ali passaram um pouquinho do limite. Ali você vê Bruno Campos com o carro número 33. Como é que ficou agora? O Jorge Fragulis mantém a liderança da categoria AM. O Pedro Fragulis é o segundo. Olha só, os irmãos estreando com dobradinha na AM. Vamos ver de novo o que aconteceu. Aí você tem o carro do Trindade. Lá embaixo, olha só, o Eudes Campos acabou acertando a traseira do Beto Cavaleiro. Saiu também todo danificado. Foi por isso que o Alexeide veio pela pista auxiliar ali pelo lado interno do traçado. E o capô dianteiro do Eudes Campos falou tchau e foi. Enquanto o Ricardo Esperafico parte para cima de vez. Vem para buscar a liderança que está nas mãos do Gerson Campos. Ricardo Esperafico, que é líder isolado do campeonato. Gerson Campos precisando da reação para se manter vivo na briga pelo título. Ele dá uma esparramada para cima do Esperafico, traz de volta. Vamos a praticamente 1 minuto e meio do encerramento da etapa de São Paulo da GT Sprint Race. Nada definido. Eudes Campos, mesmo com o problema da relargada, é o líder da categoria Pro-Am. Jorge Fragulis, que é o líder da AM, vem na 4ª posição geral. Eles vão passando ali por cima do que sobrou do capô do Eudes Campos. Vai para o mergulho Esperafico, fecha a porta para ele, Gerson Campos. Na descida do lago, diferença 0 entre os 2 primeiros colocados, que vão para o minuto final de corrida. Gerson Campos, carro número 82, foi o campeão da Sprint Race na temporada de 2018. Foi vice-campeão em 2017, foi vice-campeão também em 2019. Ricardo Esperafico tem tudo para conquistar o título da temporada de 2020. Quer também mais uma vitória, o Esperafico, que foi o vencedor pela categoria Pro da corrida que abriu a etapa paulista, lado a lado na curva do Pinheirinho. Arma o bote por fora, o Ricardo Esperafico. Por fora eu sempre aplaudo, ele sabe disso. Poderia ter se dado bem o Gerson Campos, faz muitíssimo bem
o trabalho de defesa de posição. O bote que o Esperafico armou, Serrato, foi coisa de gênio, viu? Não, coisa de gente grande. Ele sabe o que está fazendo, né? Tem um controle fabuloso do carro, né? Pela experiência que ele tem de Fórmula 1. Até o Tarso, como também piloto de Fórmula 1, poderia até falar melhor para nós, né, sobre isso. Olha o Esperafico armando o X na subida do café. A questão é saber, a última volta, eles vão abrir a última volta. Lado a lado, o Esperafico achou espaço. O Gerson veio para a defesa. Na aproximação da junção, ficou sem retomada. Para a subida, o Esperafico achou espaço. O Ricardo tem uma experiência incrível, né? Ele fez alguns testes de Fórmula 1, fez algumas etapas na Fórmula Indy, inclusive. Né? Inclusive, na mesma equipe que eu corri, a gente chegou a fazer uma corrida de Fórmula Indy na mesma equipe. Tá aí, o Gerson já foi campeão na categoria, um piloto que está com bastante experiência, um cara que evoluiu demais como piloto. E o Esperafico partindo para cima do Gerson Campos. Agora sim, vamos pela última volta de corrida. Não tem nada definido na categoria Pro. Pela Pro-Am é cômoda a situação de Eudes Campos, que tem o 5º lugar geral. Gerson Campos pilotando com um olho na pista e o outro no espelho retrovisor. O Esperafico partindo com tudo para cima dele. O Gerson Campos, na verdade, já teve uma vitória nesse ano, lá na etapa do Velocitar. Vem buscando a segunda. Para isso, olha só como ele vai trabalhando a defesa de posição. Tem de ficar atento até para não mudar muitas vezes a trajetória num trecho de aceleração plena, né, Serrato? Na minha opinião, ele está fazendo um traçado perfeito, né, de defesa. Só que será? O X é inevitável. Será, né? que tá, Serrato? Sabe, né? Por fora de novo o Esperafico. Parece que agora colou o Esperafico na última volta de corrida para assumir a primeira posição. Na abertura da etapa, foi ele quem perdeu a liderança na última volta. Perdeu para o Pedro Costa, piloto da categoria AM. Agora, o bote direitinho. Viu que deu errado na volta anterior? Falou, agora eu já sei por onde eu vou. E soube mesmo. E veio por fora no Pinheirinho. E assumiu a primeira posição e vem para liderar essa metade de última volta. E vem para mais uma vitória na GT Sprint Race. O Gerson Campos não desiste. Tenta sair mais lançado ali da curva da junção. Sai embutido na traseira do carro do Ricardo. Eles vão definir exatamente na linha de chegada. Já armou o bote por fora o Gerson Campos. Aí eu fico de pé. Por fora eu sempre aplaudo. Se for na linha de chegada eu aplaudo de pé. Gerson Campos e Ricardo Esperafico. Eu já vi esse filme em Interlagos. O Ricardo número 23. O Gerson número 82. Por fora Gerson Campos vai recuperando a liderança. Sensacional a vitória de Gerson Campos. Se o Ricardo armou um bote de gênio, Serrato, o que o Gerson Campos fez agora merece um troféu à parte. Isso é por minha conta, viu? Posições e quem fica com a vitória é o Bruno Campos. Tá aí o resultado final para você. Gerson Campos, Ricardo Esperafico, Diego Ramos, o Eudes Campos, Lucas Dalef, Alex Seid, Bruno Campos, Cal Machado, Walter Lester e Georges Fragolis. Os 10 primeiros colocados na prova que complementa a etapa paulista da GT Sprint Race. Bem, chão, final de mais um programa Velocidade Máxima e você conferiu mais uma etapa da GT Sprint Race. O programa fica por aqui. Um forte abraço e fique com Deus.